Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 120 de Chainsaw Man. Após 2 semanas, finalmente ele saiu. Enfim, no capítulo passado, teve o segundo encontro do Denji com a Asa, mas o negócio acabou desandando porque a Nayuta chegou bem na hora em que a Ioro estava beijando o Denji. Nayuta não hesitou e lançou a sua corrente para controlar a mente da Ioro porque ela estava roubando o Denji. E nesse capítulo, veremos a continuação dessa treta. Mas antes de começar o review, eu já te peço para deixar o like desde agora. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e se inscrever no canal, ok? O capítulo começa com uma corrente atravessando a cabeça da Ioro e o Denji assustado. E o que foi que a Nayuta fez? Ela transformou a Ioro em uma cadela e ainda por cima fez ela latir para os outros cachorros. Ou seja, o demônio da guerra virou a doguinha da Nayuta. E isso não deixa de simbolizar uma... Aí ó, a doguinha latindo também. E isso não deixa de simbolizar uma forma de submissão ao demônio do controle, né? A parte boa é que a Nayuta não lançou um bang direto na Ioro, mas ela acabou sendo humilhada e eu não esperava por isso. Então, mais uma vez, o Fujimoto me surpreendeu. E a Nayuta achou isso hilário, e eu confesso que nessa hora ela me lembrou mais a Power do que a Makima. Seria a cara da Power fazer esse tipo de coisa e ainda por cima dar risada, né? Já o Denji não achou a mínima graça e questionou o que a Nayuta havia feito. Ela respondeu que transformou a Ioro em uma cadela porque ela estava babando em cima do Denji, que pertence a ela. E como eu falei no último review, de fato, a Nayuta é possessiva com o Denji. Mas o Denji, por sua vez, se impôs e disse que ele pertencia a si mesmo e mandou a Nayuta transformá-la de volta em humana. Só que ela recusou, dizendo que estava com fome. O Denji concordou em fazer uma comida para Nayuta, desde que depois de comer, ela revertesse o que havia feito. Ela até concordou, mas tem um detalhe e já falaremos disso. Nesse meio tempo, a Ioro doguinha foi dormir com os outros doguinhos. E pra quem estava com saudades do Miauzinho, ele tá ali todo enroladinho, dormindo com os cachorros. E o detalhe é que um deles tá dormindo em cima da Ioro. Enfim, o rango estava pronto e os doguinhos estavam cercando a Nayuta porque eles também queriam comida. E pra mim, essa é uma cena familiar porque a Irina, a minha pastora alemão, ela também fica com a patinha em cima da gente pedindo comida. Ah, mas esse tipo de coisa não pode. Cachorro tem que ter educação. Já a Lola, que é a Bernese, ela faz menos isso porque a especialidade dela é ficar babando. Enfim, voltando. A Nayuta ficou enrolando pra comer e o Denji tipo, vambora, termina logo isso aí, porque você precisa transformá-la em humana. Só que a Nayuta não tava muito afim de fazer isso e perguntou, você quer mesmo que ela volte a ser humana? Porque olha só, toda vez que você conhece uma garota, ela tenta te matar. O que te faz pensar que ela não vai fazer o mesmo? A Nayuta tá errada? Não, né? Ela só verbalizou o que nós, leitores, pensamos sobre isso. O Denji não tem sorte com as mulheres e existe uma tendência de elas se aproximarem para matá-lo. E a Ioro não é diferente porque ela quer transformá-lo em arma, né? Mas a dúvida que fica é a seguinte... A Nayuta sabe dessa tendência porque o Denji contou pra ela as suas desilusões amorosas ou isso é algum resquício das memórias da Makima? Enfim, continuando, o Denji respondeu que sentia que ela não tentaria matá-lo. Errou! Mas essa resposta convenceu a Nayuta, até porque se ela tentasse matá-lo, não ia dar muito certo. Nessa fala da Nayuta, pode estar subentendido que ela já matou o Denji no passado, provavelmente sem querer, e descobriu, por experiência própria, que ele não morre. Enfim, a Nayuta aceitou o pedido do Denji, mas isso não seria tão simples assim. Ela impôs 2 condições que, se fossem descumpridas, a Ioro continuaria sendo uma cadela para sempre. Percebam que a Nayuta é muito esperta, mimada e ainda consegue manipular o Denji para fazer as vontades dela. Ela não aceitou reverter o que ela fez logo de cara porque disse que estava com fome. Depois, ela ficou enrolando na hora de comer. E depois, ela se aproveitou da situação
para prevalecer a sua vontade e impôs 2 condições. E quais eram elas? A primeira é que a Nailta queria tomar sorvete todos os dias daqui em diante. Eu super entendo porque eu também sou viciada em sorvete, mas não tomo todo dia senão vira uma bola, né? Enfim, essa condição estava ok pro Denji. E enquanto a Nailta estava deitada em cima da Ioro, ela disse qual era a segunda condição. O Denji não poderia ser mais amigo da Asa. O detalhe é que a Nailta disse que a Asa e Denji não podem ser amigos, mas não falou nada sobre serem namorados. Vai que existe uma brecha aí. E um outro ponto, esse acordo que a Nailta propôs ao Denji está parecendo um contrato. Afinal, se as condições não forem cumpridas, a Asa e Ioro seria uma cadela para sempre. Então, se eles voltarem a ser amigos, ela voltará a ser uma cadela? Eu acho que sim. Mas, enfim, isso até pode ser uma mera promessa, mas a impressão que eu tenho é que isso é um contrato. Enfim, Denji não concordou logo de cara, mas a Nailta insistiu que eles não deveriam ser amigos porque a Asa tinha um cheiro ruim. E ela não cheirava como um cachorro molhado porque esse seria um cheiro bom. Bom, a Nailta sentiu um cheiro ruim porque, por ela ser um demônio, ela tem um olfato bem apurado. Mas tem um detalhe aí que eu vou deixar para comentar com vocês depois. Nailta decidiu modificar a memória da Asa, logo da Ioro também, de modo que ela pensaria que o Denji deu um bolo nela. O Denji detestou essa ideia porque a Asa odiaria ele, mas a Nailta argumentou que não tinha problema se ela o odiasse porque eles não poderiam ser amigos mesmo. Denji ficou olhando pensativo para Asa porque não queria que isso acontecesse. Afinal, ele começou a gostar dela. Mas a Nailta ficou olhando para ele e fez uma cara inocente para convencê-lo. Então percebam que a Nailta manipulou Denji para fazer as vontades dela e nem precisa usar os seus poderes para fazer isso. Mas ela parece ter uma preocupação genuína com ele e quer mesmo protegê-lo. E por sua vez, o Denji, que no passado perdeu a sua família, considera a Nailta a pessoa mais importante. Então ele faz as vontades dela porque ela é importante para ele. Então, de certa forma, ele aceita ser manipulado. Só que é um risco não ter autoridade sobre o demônio do controle, né? Bom, em seguida, a Asa ficou plantada do lado de fora do colégio esperando o Denji, que na cabeça dela nunca apareceu. Olha, por um lado, ainda bem que a Asa e a Ioro não se lembram mais daquela humilhação, porque realmente a Nailta caprichou. Mas por outro lado, a Ioro não pode reclamar porque o Denji avisou sobre as regras da casa, mas ela decidiu descumprir. Então, lide com as consequências. Enfim, a Ioro avisou que já estava ficando escuro e que, pelo visto, o Denji não dava a mínima para ela. O Denji até aparentava ter se apaixonado, mas se ele deu um bolo na Asa, a Ioro sugeriu que ela fosse atrás de outro garoto. Mas percebam que a Asa se recusou a ir embora e continuou plantada ali. Até que ela começou a se convencer de que levou um bolo. E sempre que ela se sente rejeitada, o que ela fala? Que não se importa com o Denji, que só ia sair com ele porque queria avisá-lo para não se envolver com ela. E ficou fazendo um longo discurso para se autoconvencer de que ela não estava chateada. E como a Ioro também sente as emoções da Asa, até ela estava chateada. Mas a Asa continuou ali parada, com os braços cruzados por mais um tempo, até que ela se curvou, se dando por vencida. E como sempre, o Yoshida brotou do nada e perguntou se ela estava bem e o que ela estava fazendo. E esse painel é um paralelo com o capítulo em que a Asa conheceu o Yoshida. Bom, já que ela respondeu que não estava fazendo nada, o Yoshida perguntou se ela poderia acompanhá-lo por um instante. Mas o que será que o Yoshida quer com a Asa? Já já falaremos sobre isso. Se você está curtindo o vídeo, confirma aí se você já deixou o like e já se inscreveu caso ainda não seja inscrito. E ative esse sininho, porque senão o YouTube não avisa quando sair o próximo review. Bom, a notícia boa é que semana que vem teremos novo capítulo de Chainsaw Man. E a notícia ruim, para alguns, é que em pleno Dia dos Namorados no Japão, o Fujimoto acabou com o romance entre Denji e Asa. Pelo menos momentaneamente, né? Mas será que o Denji vai conseguir ignorar os seus sentimentos? Por mais que ele ainda esteja começando a gostar da Asa, provavelmente aquele beijo deixou ele meio abalado.
Ainda mais porque ele não sabe sobre as intenções da Ioro. Então, na cabeça dele, foi um beijo real. Mas pro bem da Asa, provavelmente ele vai tentar se afastar dela, pelo menos por algum tempo. Só que eu acho que isso não será definitivo. E a Asa, por sua vez, também vai se afastar do Denji porque ela se sentiu rejeitada. Afinal, na cabeça dela, ela levou um bolo, né? E se ele não tá interessado nela, a Ioro também vai perder o interesse nele e vai tentar arranjar um outro otário para ser transformado em arma. Então, a estratégia da Nayuta foi brilhante. Bom, no final das contas, a Nayuta não percebeu que a Ioro é o demônio da guerra e a Ioro, por sua vez, não teve nem a oportunidade de reconhecer o demônio do controle. Mas o interessante é que a Nayuta insistiu que o Denji não deve ser amigo dela porque ela tem um cheiro ruim. Lembrando que demônios têm o olfato mais apurado do que dos humanos. Então foi por isso que ela percebeu que havia algo de errado com a Ioro. Só que tem um detalhe aí. A Makima conseguia distinguir o cheiro do Denji e do Potita. Eu acho que lá nos capítulos iniciais, ela fala que sente 2 cheiros diferentes no Denji. Mas pelo visto, a Nayuta não conseguiu distinguir o cheiro da Asa e da Ioro. Será que isso é porque a Nayuta ainda não é tão forte quanto a Makima era? Eu acho que esse pode ser o caso. E a impressão que eu tenho é de que a Makima teria percebido os 2 cheiros diferentes, mas a Nayuta não conseguiu distinguir isso. Uma outra coisa interessante é que a Nayuta conseguiu usar os seus poderes livremente no Demônio da Guerra, sendo que ela apagou a memória não só da Asa, mas da Ioro também, até porque elas compartilham o cérebro. No vídeo da semana passada, eu até cheguei a cogitar que a Nayuta poderia estar vigiando o Denji, usando os animais para escutar as conversas. E como apareceram corvos no capítulo em que a Ioro tentou transformar o Denji em arma, a Nayuta poderia estar ciente das intenções da Ioro. E sabendo disso, ela pode ter atacado a Ioro de propósito, mas está fingindo demência agora. Eu não descarto essa hipótese ainda, mas de acordo com esse capítulo, ao que tudo indica, a Nayuta usou seus poderes livremente porque ela viu uma cadela em cima do Denji, um ser inferior, e a atacou. Mas se a Nayuta estiver fingindo demência, o demônio do controle e o demônio da guerra podem estar em pé de igualdade em termos de poder, ou talvez a Nayuta seja até mais forte, já que a Ioro admitiu que anda enfraquecida. Bom, no capítulo passado, a franja da Nayuta estava cobrindo o olho esquerdo dela, mas nesse capítulo, a caracterização da Nayuta ficou ainda mais idêntica à Makima, porque em alguns painéis a franja parou de cobrir o olho. Então, ela está parecendo uma mini Makima, só muda a cor do cabelo. Talvez essa possessividade com relação ao Denji pode ser um resquício da Makima. Só que no caso da Makima, a obsessão dela estava relacionada com Chainsaw Man. E como eu falei no último review, diante dessa nova aparência da Nayuta, me parece que o Fujimoto quer que a gente associe a Nayuta com a Makima. Até porque, se ele quisesse, a aparência da Nayuta poderia ser completamente diferente. Mas ele não quis fazer isso. Então, existe uma mensagem subliminar aí. Aliás, tem uma coisa que me chamou a atenção. O título do capítulo é Triângulo. Mas que triângulo é esse? É Denji, Nayuta e Asa? É bem capaz, porque a Nayuta disse que o Denji é dela. Mas será que pode ser Denji, Asa e Yoshida? Qual será a real intenção do Yoshida com a Asa? Sinceramente, eu não acho que o Yoshida tenha interesse amoroso na Asa. Na verdade, me parece que ele está interessado nos Cavaleiros do Apocalipse. Em primeiro lugar, aparentemente, naquele dia em que o Yoshida conheceu a Asa, ele conseguiu ver a cicatriz da Ioro. E pelo visto, os outros personagens não conseguem ver isso, como por exemplo o Denji. Ele não aparenta ter notado a mudança de aparência da Asa. Em segundo lugar, a gente sabe que o Yoshida é bem espertinho, que ele tem um conhecimento bem amplo e sabe até qual é o real poder do Chainsaw Man. Talvez ele ainda não tenha certeza sobre a relação da Asa com a Ioro, mas o Yoshida tá desconfiado dela. Até porque, diferente do Denji, ele viu a Asa usando a lança de aquário, sendo que ele também lutou contra o demônio da eternidade. Em terceiro lugar, teve aquela troca de olhares do Yoshida com a Kiga,
da forma intensa como eles se encararam, me parece que o Yoshida sabe que a Kiga é o demônio da fome e, por sua vez, ela também parece ter reconhecido o Yoshida. Então, diante desse cenário, o Yoshida provavelmente chamou a Asa para uma conversa porque, no mínimo, ele quer sondar qual é a dela, ou até, quem sabe, confirmar a sua desconfiança. Enfim, eu já trouxe um vídeo só de teorias sobre o Yoshida, e se você ainda não conferiu, vale a pena dar uma olhada, porque existem vários detalhes sobre ele que estão nas entrelinhas. E eu não vou repetir aqui porque esse vídeo já está meio longo. Mas qual é a sua opinião sobre esse capítulo? E qual será a real intenção do Yoshida? Comenta aí! Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. E não deixe de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!